prezados alunos, vamos então continuar com nossas aulas de exercícios de legislação do MPU. Vamos então à questão de número 6. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos Estaduais e do Distrito Federal e Territórios. Para responder essa questão, nós temos que voltar àquela estrutura de forma muito rápida e objetiva para não consumir muito o seu tempo, tá? Aquela estrutura do Ministério Público. O artigo 128 da Constituição fala que o Ministério Público é estruturado em Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, tá? Sendo que o MPU possui seus ramos: Federal, Trabalho, Militar e Distrito Federal e Territórios, ok? Lembrando disso, agora a gente pode ver a questão novamente. O MP abrange o MP da União, perfeito, o Ministério Público dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal. Vejam, da forma como a questão foi aqui redigida, pessoal, é como se o Ministério Público do Distrito Federal estivesse aqui abaixo, ó, tá? Como se fosse MPU, MP Estado e MPDF logo abaixo. Essa questão fica incorreta, porque o Ministério Público do Distrito Federal está abrangido pelo MPU. Se você for pela literalidade tanto do artigo 24 da Lei Complementar 75 de 93, que é o alvo aqui, né, do nosso estudo, e a Constituição Federal, artigo 128, onde tem a estrutura lá do próprio Ministério Público, você verá que isso aqui está incorreto. Diz a Constituição, o MP abrange Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, tá? Porque o MP do DF está abaixo, está incluído aqui, ó, abrangido pelo Ministério Público da União, tá? Em virtude disso, essa questão 6 fica incorreta, tá? Totalmente incorreta essa questão 6. Próximo item. O Ministério Público brasileiro é composto pelo Ministério Público Federal, isto é verdade, e pelo Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal. Aí já começa um pouco estranho, né? Porque o Ministério Público, na verdade, de novo aquela história, né? Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, tá? Aquela estrutura. Aqui ele já colocou, é composto pelo MP Federal e pelo MP dos Estados e Distrito Federal. Tudo bem, pode ser que esteja correto. Vamos ler o resto da questão? O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do MP Federal. Não, totalmente incorreto, totalmente incorreto. O Ministério Público do Trabalho, ele está aqui, ó. Ele é um dos ramos do Ministério Público da União, tá? O Ministério Público do Trabalho não é ramo do Ministério Público Federal. As pessoas confundem muito, achando que Ministério Público da União é sinônimo de Ministério Público Federal. São coisas diferentes, tá? Vejam, nessa estrutura que eu já expliquei, totalmente incorreta essa questão. MP Trabalho faz parte do Ministério Público da União, tá? E não do Ministério Público Federal, conforme dito aqui nesse item do CESP.